Você está a um passo da sua vitória. E como é que Deus faz isso? Você precisa trilhar no caminho do deserto. Então, os caminhos de Deus para te conduzir a uma vitória é o deserto. Não tem outra passagem para chegar na vitória. Então, eu quero falar para você, se você é a pessoa que está vivendo no deserto, é sinal de que você está no caminho para a vitória que Deus tem. Então, nem sempre a gente precisa costurar na nossa mentalidade que o deserto é algo ruim, é algo que não serve, é algo que está sendo vivido que não presta, mas o deserto é um caminho, é o caminho pela qual Deus está te preparando. Em Isaías 40, versículo 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caudilho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Então, o caminho de Deus passa pelo meio do deserto e no seu ermo o caminho é preparado. A estrada ou rodovia, digamos assim, que leva a vida de exaltação, o percurso pela qual você vai percorrer, que vai te exaltar, por exemplo, é o caminho que você vai desfrutar de como Deus pensa e vive. Então, o deserto não é para te destruir. O deserto é para poder você aprender como é que são os pensamentos de Deus e como Deus vive, como é que Deus quer que você viva, porque Ele vai te exaltar. Então, nesse percurso você vai aprender mais da mentalidade de Deus, da pessoa de Deus, porque quando Ele te exaltar, você já sabe como Ele pensa e já sabe de como Ele quer que você viva. Não é grandioso? Isso é maravilhoso. Olha o que diz assim, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, poucas pessoas andaram por essa estrada. No entanto, muitos estão sendo preparados por Deus para andar nessa estrada. Então, muitas vezes você pensa que esse deserto não tem objetivo. Você pensa que esse deserto não serve para nada. Porque a única coisa, quando a pessoa entra no deserto, ele reclama, ele tem saudade do que vivia lá atrás e tem desejo de viver o que tem na frente. Só que ela não percebe que ali está sendo preparada. A pessoa está sendo preparada. Se você está no deserto, você está sendo preparado. Então você, como eu te disse, você está a um passo da sua vitória. Você está a um passo de você obter a vitória pela qual anos você viveu. Está no sofrimento, está no aperto, está na escassez. Isso é deserto. E esse deserto você está sendo preparado para que a sua mentalidade mude. A sua mentalidade tem que pensar com a mente de Cristo. A sua história, os seus comportamentos, as suas palavras, as suas atitudes, elas têm que ser desenvolvidas através dos pensamentos de Deus. Porque quando Deus te exaltar, você vai estar falando, pensando e agindo como Deus quer. Porque você foi preparado, você foi ensinado, doutrinado no deserto. Preste atenção, Paulo, quando ele se converteu, quando o Senhor Jesus interveio na vida dele, ele indo para Damasco para destruir todos os cristãos, ele foi interceptado pela glória de Jesus. E ali ele passou 3 dias em jejum e ainda cego. Aí vem Ananias e vai e cura ele e batiza ele no Espírito. Ele recebe a unção do Espírito e ele recebe a presença do Senhor. Para onde é que o Espírito levou ele? Para o deserto. Paulo agora ele caminha ao deserto da Arábia. Para que aquele deserto? Por que ele foi? Por que ele não ficou junto com os discípulos? Por que ele não ficou junto com Pedro? Por que ele não ficou junto de João? Ele teve que ir sozinho para o deserto da Arábia? O que é isso? O próprio Senhor foi preparar Paulo. O próprio Senhor preparou Paulo no deserto. Ali ele aprendeu como é que Jesus pensa. Ali ele aprendeu como Jesus vive e como ele quer que a igreja viva. Então, o deserto é uma preparação.
Aprende isso. O deserto não é para você falar, estou no deserto. Quantas vezes você já ouviu pessoa dizer, meu Deus, misericórdia, estou no deserto. Não, o pensamento agora tem que mudar. O deserto é uma preparação para a vitória. O deserto é uma preparação para exaltação. Essa escassez, este aperto, é tudo para você mudar a mentalidade, mudar as formas de reagir e agir, mudar as intenções do coração, pensar como Cristo pensa, entender das Sagradas Escrituras, para que quando Ele te exaltar, você já tenha o seu posicionamento baseado nos pensamentos e nos caminhos de Deus. Então isso não é para mal. Se você está no deserto, você está a um passo da vitória. Não reclama não se chateie não, fique tranquilo, Deus está com você, Deus está nesse deserto com você. Você não está sozinho nesse deserto, você não parou nesse deserto aí simplesmente por causa de um juízo. Quantas pessoas falam, está no deserto é porque é juízo? Não, o deserto é uma preparação, é uma faculdade que você vai realizar para depois você exercer o seu propósito, a sua chamada. Lembra de Jesus? Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto para ser preparado, porque ele era homem também, ele tinha as emoções também. Então ele tinha que estar sendo preparado ali no deserto, que quando se findasse o tempo no deserto, ele começaria a exercer o seu ministério terreno aqui na face da terra. E foi assim que aconteceu. Então, olha para Moisés. Moisés passou 40 anos no palácio. O Moisés era um homem culto, um homem dotado de inteligência. Então, ele tinha verdadeiramente o conhecimento, porque a maior ideologia na época, né, informação era no Egito. E ele estava lá dentro do palácio. Mas quando chegou os 40 anos, ele foi colocado no deserto, porque Deus colocou no coração de Moisés o desejo de defender o seu povo, que era o hebreu. E você já sabe a história, né? E ele cometeu um homicídio, ele teve que fugir para o deserto. E ali começou a sua estrada, a sua peregrinação para conhecer Deus. E quando Deus se apresenta na sarça ardente, ele começa agora a ter comunicação com Deus, ele começa a ouvir Deus, ele começa a entender as coisas do Senhor, ele começa a receber as instruções do Senhor, até o que era certo era errado. Deus escolheu Moisés, porque o povo vivia sem saber o que era certo e errado, ele deu as leis. Então, tudo isso foi aonde? No deserto, uma preparação, até quando Deus tirou o seu povo do deserto e pegou Moisés, tirou Moisés e botou Josué para levar para a terra de Canaã. Um tempo de exaltação, onde de batalhas e lutas conquistaram suas terras. Então eu quero dizer uma coisa para você nesse vídeo. Não fique chateado porque você está no deserto, não acha que porque Deus está te punindo, não acha que isso é um castigo, não acha que é porque Deus não está te ouvindo, não acha que é porque Deus esqueceu de você, não é porque você é tão mal diante dos outros, você é tão ruim assim que só anda sofrendo. Não, não é nada disso. Isso é um espírito enganador, isso é um espírito para que você paralise, para que você murmure, para que você abra brecha, para que você fique triste, desanimado, para que você não entenda e pense do jeito que Deus pensa. Então, nesta hora, eu quero que você pense uma coisa: você está no caminho, sendo preparado para o tempo de exaltação. O tempo de exaltação vai acontecer. Olha que a Bíblia diz em Mateus 5:8. Uma das definições de santidade é pureza de vida. Jesus disse assim: bem-aventurados limpos de coração. No deserto, Deus vai lhe tirar tantas coisas sujas no coração, pelas quais você adquiriu lá atrás. Lembra, lá atrás, tanta sujeira no coração, que Deus no deserto, ele vai limpar. E a Bíblia de Jesus diz, bem-aventurados limpos de coração. Então no deserto se purifica, no deserto se limpa, para chegar a algo novo, algo poderoso, glorioso, para que você usufrua da vitória, da bênção. Então, olha, preste bastante atenção. Acredite que Deus está com você nesse deserto. Não é para a morte, não é para se acabar tudo, não é para você te destruir. Não leve culpa, a culpa é do diabo. O Satanás tem influenciado milhares e milhares de pessoas para a culpa. Olha, o Senhor Jesus,
Ele sabe o que está fazendo com você. Ele sabe o caminho pela qual Ele está te colocando. Há uma purificação no coração. Deus quer mudar a sua mentalidade. Ele quer mostrar como é que Ele pensa a respeito das coisas, das pessoas e de tudo que te cerca. Deus quer mudar totalmente o seu percurso. Mas para você entrar naquela história de exaltação, o que antecede é o caminho no deserto. É o caminho pela qual você precisa ser preparado. Então, se você está nesse deserto, se você está nesse aperto, você sente que está sendo oprimido às vezes, isso se chama que você está prestes a conhecer, você está prestes a entrar em um caminho de exaltação, da vitória. Agora é o seguinte, aprenda nesse deserto. Mude nesse deserto, mude as crenças limitantes, mude a sua forma de falar, mude os seus comportamentos, mude as suas ações, mude os seus relacionamentos, de como se relacionar com as pessoas, como trata as pessoas, como trata as circunstâncias. Ame mais a sua própria vida do que a qualquer outra coisa, porque às vezes nós dizemos que nos amamos, mas fazemos tantas coisas ruins para nós mesmos. Então tente amar mais a você. Por quê? Porque na hora que você conseguir ter o amor de Cristo e se amar, você vai começar a amar circunstâncias, pessoas, tudo ao seu redor, porque você vai encontrar o segredo do propósito. E quando você encontra o segredo do propósito, você vai dizer, a primeira coisa que vai chegar na sua mente é o seguinte: eu sei que Deus tem vitória para mim, eu sei que Deus tem uma vida abundante, eu sei que Deus tem vida de exaltação. Sabe por quê? Preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Deus te exaltando reflete glória dele na terra. Deus te abençoando, sendo você preparado no deserto, pensando como Deus pensa, agindo como Deus quer que você haja. Quando Ele te exaltar e te abençoar, isso vai refletir glória para o céu. Então Ele quer fazer isso com você. Por isso que Ele te colocou no deserto. Ele te colocou no deserto porque você é especial, porque Ele tem algo grandioso para você. Amém? Não deixa de deixar o seu like, compartilhe, envie esse vídeo para várias pessoas para elas serem abençoadas, porque eu tenho certeza absoluta que você nesse vídeo foi abençoado e você entendeu as coisas que estão te acontecendo. Usufrua daquilo que Deus fez está fazendo você viver. Amém? Que Jesus te abençoe.